Olá pessoal, bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar para vocês sobre a fisiopatologia na doença de Parkinson, ok? Vamos lá então. Antes de começarmos a falar sobre a doença propriamente dita, deixa eu aqui tentar localizar você do ponto de vista anatômico, para que você possa entender. Bom, nós aqui vamos mostrar a você exatamente que na doença de Parkinson existem alguns atores aqui que são importantes você conhecer a localização deles. Bom, antes de eu definir, eu já vou antecipar para você que na doença de Parkinson nós vamos ter que trabalhar com algumas estruturas aqui que compõem os chamados núcleos de base ou núcleos da base do cérebro. Quem são essas estruturas? São basicamente o putamen, que seria esta estrutura aqui em verde. Isso daqui, pessoal, está localizado na base do cérebro, tá? Mais especificamente na região mesencefálica, tá? Bom, então eu tenho o putamen, eu tenho o núcleo caudado ou núcleo caudato, eu tenho o globo pálido, que a gente divide ele em globo pálido externo, que é esse que eu estou passando o laser aqui, e o globo pálido interno. E eu tenho também o chamado núcleo subtalâmico, que seria este daqui. Além, claro, da principal atriz aqui neste processo, que é a substância nigra, ou substância negra. O que seria esta substância nigra ou substância negra? É uma região rica em neurônios dopaminérgicos. E esses neurônios dopaminérgicos aqui, eles são ricos em melanina, daí essa coloração mais escura que produziria este nome de substância nigra ou substância negra. Perceba vocês que as mesmas estruturas que eu tenho de um lado do córtex eu vou ter do outro lado também. Então aqui eu consigo ver o putamen, eu consigo ver o globo pálido externo e o interno, eu consigo ver o núcleo subtalâmico, eu consigo ver o núcleo caudato, eu consigo ver o tálamo, que é essa estrutura aqui dos dois lados, ou seja, em ambos os lados. Isso aqui é bilateral, ok? Pois bem, uma outra visão, porém uma visão de corte para você ter uma noção basicamente desses núcleos da base. Então você teria aqui basicamente o putamen, estaria aqui localizado, dos dois lados, aqui ó, eu teria ele aqui também, e eu teria o globo pálido na sua porção interna, mais para dentro, e o globo pálido externo. E aqui mostrando basicamente o globo pálido de uma maneira compacta, mostrando os dois lados. Eu tenho o externo e o interno, ok? Esta região em azul aqui, a gente chama ela de estriatum, que é importante para nós, porque aqui neste estriatum aqui, que vão estar os receptores dopaminérgicos esses que vão controlar as ações sobre o tálamo, que está aqui representado. Então eu teria aqui, ó, a substância nigra está mais ou menos localizada nesta região aqui, ó. Isso aqui seria a substância nigra. Aqui eu teria basicamente o núcleo subtalâmico dos dois lados e a substância nigra dos dois lados aqui, ok? Só para você localizar os nossos atores e atrizes aqui deste modelo aqui. Aqui uma representação, a mesma representação, só que com mais estruturas, mostrando de novo para você aqui, ó, a estrutura do tálamo. Aqui eu consigo ver o núcleo subtalâmico, consigo ver a substância nigra dos dois lados aqui, ó. Essa seria a região que vai nos interessar. Por quê? Porque essa região aqui que seria a região de produção da dopamina. E na doença de Parkinson, eu teria uma degeneração dessa região aqui, por causas desconhecidas. A gente não sabe por que essa degeneração ocorre na doença de Parkinson, mas a degeneração vai se processar e degenerando-se nós teríamos basicamente uma redução da dopamina nesta região aqui, ok? Então a gente consegue ver algumas estruturas. Eu consigo ver o chamado
núcleo lentiforme, que é formado basicamente pelo putamen e pelo globo pálido externo e o globo pálido interno. Então, essas estruturas aqui localizadas na base do cérebro vão ser as estruturas que vão comunicar-se entre si para produzir o movimento. E nas alterações produzidas pela deficiência de dopamina aqui na substância nigra, nós teríamos uma falha deste movimento originando a doença de Parkinson, ok? Apenas para você se localizar. Vamos lá. Aqui, a definição da doença de Parkinson. Por definição, seria uma doença causada pela degeneração da parte compacta da substância nigra. Essa substância nigra seria essa região aqui, ó, dos dois lados aqui, ó, que está aqui, que nós estamos vendo aqui na base do cérebro, ok? Eu tenho uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos aqui. Então, eu tenho uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos que estão localizados na parte compacta, porque eu tenho uma parte compacta e tenho uma parte reticulada, ok? Então, nós temos uma degeneração da parte compacta da substância nigra. Como eu disse a vocês, a causa dessa degeneração é idiopática, ou seja, nós não sabemos o porquê que ocorre essa degeneração. Conforme essa degeneração vai progredindo, vai ocorrer queda nos níveis de dopamina, então, desta substância nigra. E essa queda, nós observamos, ela é de maneira progressiva. Apenas a título de curiosidade, muitas das vezes, 10, 15, 20 anos antes, começa a cair a dopamina e o paciente começa a ter manifestações da doença mais para frente, bem mais à frente. Então, na verdade, a degeneração da substância nigra, às vezes, começa a acontecer sem que o paciente tenha manifestações clínicas iniciais da doença. Ok? Então, aqui é uma vista para nós de uma imagem radiográfica para mostrar para nós, em condições normais, a presença de dopamina aqui e durante a degeneração neuronal. Observe que houve uma mudança de coloração. Essa mudança de coloração é pela ausência da dopamina, que foi em consequência da degeneração neuronal, que vai produzir a instalação da doença de Parkinson. Ok? Pois bem. Aqui uma outra vista também para a gente mostrar a substância nigra, na sua parte compacta, que é a parte que nos interessa, que é aqui que é produzida a dopamina, e a parte reticulada, que vai nos interessar é essa degeneração nessa região aqui, ó, que é a região onde ocorre a produção da dopamina. Aqui tem neurônios dopaminérgicos aqui. Então, na doença de Parkinson, eu tenho uma degeneração da substância nigra ou negra na sua parte compacta, ok? Apenas fazendo umas observações aqui para vocês. Eu falei para vocês que na doença de Parkinson nós não sabemos por que ocorre aquela degeneração. Porém, algumas situações podem produzir aquela degeneração, que a gente chama de manifestações parkinsonianas. O que são manifestações parkinsonianas? São situações com causas diferentes e que apresentam em comum sintomas de enrijecimento muscular, que são sintomas parkinsonianos. Então, observa uma coisa importante. Eu falei para vocês e volto a repetir. A etiologia da doença de Parkinson nós não sabemos. Nós não sabemos por que ocorre a morte desses neurônios. Porém, algumas situações podem precipitar essa morte e produzem os chamados sintomas parkinsonianos. Eu separei algumas delas aqui para você. Traumas nessa região encefálica, cranial. Você tem traumas repetidos, você pode produzir aquela degeneração na substância nigra. Falta de sangue em determinadas regiões do cérebro, que a gente chama de isquemia, também pode produzir a degeneração. Além desses fatores, nós temos também alguns contaminantes, como, por exemplo, manganês, derivados de petróleo, inseticidas organofosforados. Todas essas substâncias em si
podem produzir aquela degeneração na substância negra. Uma outra possibilidade seria o uso de drogas antidopaminérgicas. Algumas drogas que têm ação antidopaminérgica podem produzir sintomas parkinsonianos, como, por exemplo, neurolépticos, que são usados para tratamento, por exemplo, de pacientes com distúrbios de comportamento, por exemplo, pacientes esquizofrênicos. Os neurolépticos são antidopaminérgicos, então se a gente for ler na bula dos neurolépticos, nós vamos ver que podem ter manifestações parkinsonianas. Neste caso, as manifestações foram produzidas em consequência da ação antidopaminérgica da droga, porque ela bloqueia receptores da dopamina. Então, essas situações aqui são situações que produzem manifestações parkinsonianas. Não é a doença de Parkinson propriamente dita. Como eu disse, a doença de Parkinson ainda não tem a causa elucidada, ok? Vamos a alguns detalhes para podermos entender como que a doença se manifesta. Bom, inicialmente, a doença de Parkinson é a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum depois do Alzheimer. E ela afeta principalmente a população da terceira idade, com incidência e prevalência principalmente na população acima de 65 anos de idade. E o que nós observamos é que mundialmente ocorre uma prevalência de 1 a 2% de doença de Parkinson no mundo. Aqui no Brasil nós temos dados que nos permitem informar que aproximadamente 3% da população pode ter doença de Parkinson. Então é um número ligeiramente superior aos números que a gente observa no mundo como um todo. Algum motivo deve estar ocorrendo para que isso possa contribuir. São dados de 2014. Dentre os receptores dopaminérgicos, atenção, aqui nós vamos trabalhar com os receptores dopaminérgicos localizados no striatum. Nós mostramos para você a localização do striatum. Então, dentre os receptores dopaminérgicos localizados nas células estriatais, há 5 subtipos humanos identificados. Nós temos os receptores dopaminérgicos do tipo D1 e os receptores dopaminérgicos do tipo D2. O D1, basicamente, os receptores dopaminérgicos D1, basicamente é o D1 e o D5, e o D2 é basicamente o D2, o D3 e o D4. Esses receptores D1 são chamados de receptores D1 porque eles são estimulatórios, e os receptores D2 são inibitórios. Mas estimulatórios e inibitórios em relação a quê? Bom, eles são definidos desta forma em função deles poderem, ao estimular esses receptores, eles estarem estimulando a adenilciclase ou, no caso dos D2, inibindo a adenilciclase. A adenilciclase é aquela enzima que é ativada ou inibida baseada em receptores acoplados à proteína G. Então, apenas para diferir isso daqui, os receptores D1 são receptores acoplados à proteína G que estimulam a adenilciclase, e receptores D2 são receptores acoplados à proteína G que inibem a adenilciclase, ok? Então, esses receptores D1 e D2 estão localizados aqui no striatum. Apenas para recordar para você, o striatum é esta região aqui, ó. Quer ver? Eu vou localizar para vocês o striatum apenas para você ter uma noção específica da presença dele. É essa região aqui, ó. Isso daqui é o striatum. O striatum é a junção do núcleo caudado com o putamen. Então, esta região aqui a gente chama de striatum. Observa que as estruturas estão muito próximas umas das outras. Observa. Isso daqui é a substância negra, isso daqui é o striatum. Isso daqui é o globo pálido. Nós vamos falar para você o tempo todo disso daqui. Substância negra, que produz basicamente a dopamina. O globo pálido, vocês vão ver, ele é importante na produção de GABA. E o striatum, onde tem os receptores dopaminérgicos, ok? Pois bem, vamos lá.
na fisiopatologia para você entender como isso acontece de fato. Bem, vamos estudar primeiro condições normais, para você entender como é que funciona do ponto de vista normal. Bom, em condições normais, a substância nigra está produzindo dopamina, normalmente. Essa dopamina vai ser produzida e vai agir sobre receptores D1, que são estimulatórios, como eu falei para você, e receptores D2, que são receptores inibitórios. Esses receptores dopaminérgicos, D1 e D2, e eles recebem esse nome D1 e D2 em função de serem receptores dopaminérgicos, eles estão localizados no estriatum, exatamente aquela região que eu falei para vocês, que é formada pelo putamen e pelo núcleo caudatum. Ok. Esses receptores D1, então, são receptores nos quais a dopamina vai se ligar. Quando a dopamina age sobre esses receptores D1, são receptores estimulatórios. Esses receptores, quando estimulados pela dopamina, eles vão liberar o ácido gama-amino hidroxibutírico, que é o GABA. E o GABA é um neurotransmissor inibitório, daí esse sinal de menos aqui. Então, dopamina liga-se em receptores D1, que são receptores estimulatórios aqui, estimulam a liberação de GABA. E o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, o que esse GABA condicionado pela ação da dopamina vai fazer? Ele vai agir sobre o globo pálido interno. E vai fazer o quê? Como ele é inibitório, ele vai travar o globo pálido interno. Então, quando a dopamina se liga no receptor D1 e libera GABA, o que vai acontecer? Ela vai hiperpolarizar esta região aqui do globo pálido interno. Ao hiperpolarizar essa região, o globo pálido interno fica impedido de liberar GABA. O que o GABA faria caso ele pudesse ser liberado? Ele agiria sobre o tálamo e travaria o tálamo. E o tálamo não liberaria ácido glutâmico para estimular o córtex motor, que por sua vez vai estimular o músculo estriado esquelético para produzir o movimento. Então, a gente fala que a dopamina ela vai agir no receptor D1, aumentar a liberação de GABA, travar o globo pálido interno para poder liberar o tálamo. Liberando o tálamo vai produzir ácido glutâmico, vai liberar esse ácido glutâmico, agir sobre o córtex motor, e o córtex motor também, via ácido glutâmico, vai agir no músculo estriado esquelético para poder produzir o movimento. Então a gente fala que a dopamina, pela via direta, vai executar o movimento. Porém, a dopamina também age por esta via aqui, em receptores D2, que a gente chama de via indireta. Por que ela é chamada de via indireta? Porque ela passa primeiro pelo núcleo subtalâmico para depois ir para o globo pálido. Observa que a via direta ela vai direto no globo pálido, por isso que ela é chamada de via direta. O que a dopamina faz aqui? Bom, a dopamina vai agir nos receptores dopaminérgicos do tipo 2 no estriatum, e esses receptores são inibitórios. Então, eles vão reduzir a liberação de GABA. Observa que coisa interessante. A dopamina, aqui no receptor D1, ela estimula a liberação de GABA. E aqui no receptor D2, a dopamina bloqueia a liberação de GABA. Por isso que esse receptor é chamado de receptor inibitório. Ok? Então, ao inibir a liberação de GABA, o GABA não vai travar o globo pálido, porque o GABA é inibitório. Se nós estamos aqui agindo, observa, a dopamina está agindo no receptor D2 e está reduzindo a liberação de GABA. Reduzindo a liberação de GABA, o globo pálido externo fica livre. Livre para quê? Livre para liberar GABA. E o que o GABA vai fazer? O GABA vai hiperpolarizar o núcleo subtalâmico. Hiperpolarizando o núcleo subtalâmico não vai agir estimulando o globo pálido interno. Então, olha que interessante. A dopamina, quando age no receptor D1, ela ativa esta via direta e ela trava essa via indireta aqui, ok? Porque se o globo pálido estiver muito estimulado, ele bloqueia o tálamo e o movimento não ocorre.
ok? Então, dopamina vai agir em receptor D1 e receptor D2. No receptor D1, ela facilita a liberação do GABA, porque é receptor estimulatório, e no receptor D2, ela bloqueia a liberação do GABA, ok? Agora, vamos colocar uma situação para você, que seria a doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, então, nós temos uma degeneração da substância nigra. E com essa degeneração da substância nigra, nós vamos ter pouca oferta de dopamina, tanto para agir na via direta quanto para agir na via indireta. Observa que os neurônios dopaminérgicos da parte compacta da substância nigra vão estar degenerados. Consequentemente, a produção de dopamina vai cair. Caindo a produção de dopamina, nós vamos analisar aí qual que é a consequência. Bom, se eu não tenho dopamina pela via direta, observa que a dopamina agia aqui e estimulava a liberação de GABA. Então, se eu não tenho dopamina, eu não vou liberar GABA. Se eu não libero GABA, que é inibitório, o globo pálido interno vai ficar livre. Livre para quê? Para produzir e liberar GABA. Ao produzir e liberar GABA, eu coloquei essa seta mais forte aqui para você entender, ao produzir e liberar GABA, este GABA vai travar o tálamo, hiperpolarizando o tálamo. Travando o tálamo não libera ácido glutâmico, que não estimula o córtex motor, que não manda estímulo para o músculo estriado esquelético. Consequentemente, ao invés de facilitar o movimento, eu vou dificultar o movimento. Então, a ausência de dopamina no receptor D1 privilegia o globo pálido interno, que vai travar o tálamo. Travando o tálamo, eu travo o movimento. Agora vamos analisar do lado de cá. A dopamina está em baixa, então ela não vai agir no receptor D2. Você se lembra que o receptor D2 ele reduzia a liberação de GABA. Como eu não tenho dopamina para poder reduzir a liberação de GABA, eu vou ter muita liberação de GABA. Observa que a seta está mais grossa. Se eu tenho muita liberação de GABA, o GABA é o quê? É um neurotransmissor inibitório. Então, o GABA vai agir sobre o globo pálido externo e vai travar o globo pálido externo. Ao travar o globo pálido externo, ele não vai liberar o produto dele, que é também GABA. Não liberando o produto dele, ele não inibe o núcleo subtalâmico, como antigamente. Não inibindo o núcleo subtalâmico fica liberado para liberar ácido glutâmico. E o ácido glutâmico é estimulatório, ele vem aqui e estimula o globo pálido interno. Estimulando o globo pálido interno, eu reforço as ações dele, que é liberar GABA. Consequentemente, eu travo ainda mais o tálamo. Consequentemente, eu dificulto o movimento. Observe que a ausência de dopamina, em última instância, reforça o globo pálido interno, tanto pela via direta quanto pela via indireta. E reforçando o globo pálido interno, ele vai lá e trava o tálamo. Travando o tálamo, eu teria um bloqueio do córtex motor, porque o tálamo travado não libera glutamato para estimular o córtex motor. Consequentemente, eu teria um travamento disso e o paciente manifestaria aquela rigidez muscular e aquela dificuldade de executar o movimento, que seria característico na doença de Parkinson. Observa que a doença produz uma degeneração da substância nigra, pouca oferta de dopamina, hiperexpressão do globo pálido interno, consequentemente, travamento do tálamo. Ok? O tratamento farmacológico, então, baseia-se na situação de oferecermos dopamina para o paciente. Então, nós vamos aumentar a oferta de dopamina. Na medida em que a gente oferece, já que a substância nigra não está produzindo, a gente dá dopamina sintética para o paciente, na forma de L-Dopa. Quando a gente oferece dopamina sintética, nós estamos oferecendo a dopamina para tentar voltar àquela situação de normalidade que eu discuti com vocês anteriormente. Ok? Então, basicamente, o tratamento farmacológico, que seria uma outra aula que eu vou mostrar para vocês, ele seria a oferta de dopamina
para que a dopamina possa agir aqui no estriato, consequentemente restabelecendo tanto a via direta quanto a via indireta. E quando eu falo restabelecer a via direta e indireta, é tentar destravar o tálamo aqui para que o movimento processe, ok? Então, na ausência desta dopamina, na situação da doença de Parkinson, o paciente manifesta aqueles sintomas clássicos, que são basicamente os tremores, a rigidez muscular, a bradicinesia ou acinesia. A bradicinesia seria a lentidão de movimento e a acinesia seria a ausência adequada de movimento, e a instabilidade postural, que seria o andar cambaleante característico da doença de Parkinson. Ok? Espero que você tenha entendido a nossa aula. Eu tentei simplificar da melhor maneira possível para que você possa compreender este mecanismo. Perfeito? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.